todos. Nós estamos aqui hoje para falar sobre proteínas, né? Então, retomar os nossos vídeos. Lembrando que esse conteúdo que a gente está falando sobre proteínas já foi trabalhado em sala, né? E vai servir aí de material para as próximas aulas e avaliações eventuais, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre proteínas, a gente está falando de um grupo de substâncias que é basicamente compostas por outras moléculas chamadas de aminoácidos, né? Então, quando eu ouço falar sobre proteína, eu já tenho que imaginar que é uma substância composta por dezenas de aminoácidos, certo? Bom, mas o que são esses aminoácidos? Os aminoácidos é um tipo de molécula composto por um carbono central, por um grupamento amino e ainda um grupo ácido carboxílico, né? Lembrando que esses grupos, né, tanto o grupamento amino como o carboxílico, são características de todo tipo de aminoácido. Entretanto, existe uma especificidade de um aminoácido no outro, e essa especificidade, essa diferença de um aminoácido para o outro, está ligado ao tipo de molécula, o tipo de substância que está presente num local chamado de quarta ligação ali no carbono, que é o radical. Então, dependendo da substância que estiver no radical, como o hidrogênio, por exemplo, a gente pode ter glicina. Se a gente tiver ali composto de carbono, enxofre e hidrogênio, pode ser uma cisteína. Enfim, o que diferencia um aminoácido do outro, então, é o tipo de molécula, o tipo de substância que esteja presente no seu radical, tá ok? Quando a gente junta vários dezenas de aminoácidos para formar as proteínas, os aminoácidos, quando são ligados, eles são ligados por meio de uma ligação chamada ligação peptídica. Toda vez que eu ligo aminoácidos, que eu faço essa síntese, né, essa ligação de aminoácidos para formar minha proteína, eu tenho essa reação também chamada de reação de ligação peptídica, né? Formando então dipeptídeos, né, porque eu tenho dois aminoácidos ligados. Tem uma outra característica interessante, que isso é um tipo de reação que perde água durante a sua reação. Então a gente costuma dizer que isso é um tipo de reação por desidratação, onde a gente perde uma molécula de água na molécula, né? Parte dessa água sai de uma molécula e parte sai da outra para formar uma molécula. E então isso é classificado como uma reação de desidratação. E isso é reversível caso eventualmente você precise quebrar moléculas de proteínas, você acaba usando essa água para recompor os aminoácidos. Pois bem, uma outra característica importante sobre as proteínas está relacionado à sua organização, como é que elas se organizam. Então, as proteínas elas podem se organizar de uma forma linear, onde você tem vários aminoácidos um seguido do outro. Ela pode se organizar de uma forma secundária, ou de uma estrutura espacial chamada secundária, onde essa molécula linear ela passa a se enrolar em forma de hélice, muito parecido com aquele fio do telefone. E além da secundária, você ainda tem uma estrutura espacial chamada de terciária, onde essa estrutura em forma de hélice dessa proteína, ela se enrola em si, formando como se fosse um glóbulo, né? E isso também é chamado de estrutura terciária. E ainda podemos observar a estrutura espacial quaternária, que é quando se liga duas proteínas terciárias uma na outra, você pode formar uma quaternária, certo? E isso está muito relacionado à função dela. Algumas proteínas só vão funcionar no nível de secundária, outras só vão formar no nível de terciária, outras vão funcionar no nível de quaternária, depende do tipo de proteína em questão. Uma outra característica importante sobre as proteínas, que a gente não pode deixar de esquecer, está relacionado à forma de eu diferenciar uma proteína da outra, né? Como é que eu faço para diferenciar uma proteína da outra? É simples, basta eu observar quantos aminoácidos tem, basta observar quais são os tipos de aminoácidos e qual é a ordem, a sequência que esses aminoácidos estão colocados. Então, essas três características fazem com que você diferencie uma proteína da outra. Pode ser pelo número de aminoácidos, mas vamos supor que as duas proteínas em análise tenham o mesmo tanto de aminoácidos. Pode ser por tipo, ela também tem o mesmo tipo, mas uma coisa ela vai ter diferente. E essa diferença pode estar, por exemplo, na ordem, na sequência, qual é o aminoácido que vem primeiro, qual que vem segundo. Isso pode diferenciar uma proteína também, tá ok? Com relação à estrutura, às funções, né, das proteínas, com relação às funções. As proteínas ela têm as funções estrutural, a gente não pode esquecer isso, como é o caso da proteína que está presente nos músculos do nosso corpo, né? Miosina e actina. Então, um exemplo estrutural. Nós temos ainda relacionado
a estrutural, nós temos a queratina presente no cabelo, né, que eu não tenho, né, mas presente nos pelos, no modo geral, do nosso corpo, presente nas unhas também, né. Outro tipo de função importante está relacionada ao transporte, né, que nós temos ali a hemoglobina, que ajuda a transportar, a hemoglobina que ajuda a transportar os dióxido de carbono e o oxigênio, né, do nosso sistema circulatório, né, pega lá no pulmão, leva para o corpo, pega o oxigênio lá no pulmão, leva para os tecidos, faz as reações químicas e depois devolve o dióxido de carbono lá para o pulmão, né? Então, essa função das hemácias, dos glóbulos vermelhos, que contém essa proteína chamada hemoglobina, certo? Outra característica de função interessante está relacionada à função hormonal, onde nós temos os glucagon e a insulina, que são hormônios que ajudam a regular a glicemia, né, do nosso corpo, e que, além de ajudar a regular a glicemia, eles são considerados proteínas, né? Então, são hormônios proteicos, produzidos lá no nosso pâncreas para regular os níveis de açúcar no sangue, né? Auxiliar na regulação dos níveis de açúcar no sangue. Então, essa é a função hormonal, né, de algumas proteínas. Nós temos ainda a função de defesa imunológica, né, onde você encontra algumas imunoglobulinas, que são substâncias químicas, são proteínas, então, que participam de uma série de atividades de defesa do nosso corpo, né? Algumas reações alérgicas são provocadas por essas imunoglobulinas, algumas táticas do nosso sistema imunológico de identificar um invasor são feitas mediante o uso de imunoglobulinas, enfim, são inúmeras funções variadas assim dentro do nosso sistema imunológico, esse grupo de substâncias chamadas imunoglobulinas, que vocês podem encontrar escrito nos livros como IgA, IgE, IgM, certo? IgG, coisas desse tipo aí. E, para finalizar, nós temos ainda as enzimas, né, que são um grupo de substâncias proteicas que nos ajudam a acelerar reações químicas, né, a melhorar a catálise, né, as reações químicas acontecerem mais rápidas. E aí, as enzimas, como tem essas características de auxiliar nas reações, né, a presença da enzima, além de acelerar a reação química, ela reduz a quantidade de energia necessária para ativar aquele processo todo, né? Então, ter as enzimas de uma reação química é muito vantajoso para a gente, né? E existem alguns fatores que podem influenciar o funcionamento das enzimas, né? Que nós temos como, por exemplo, o pH, lembrando que o pH, por exemplo, da nossa boca é próximo de 7 e do nosso estômago é próximo de 2. Então, algumas enzimas, como a amilase, que ajuda na digestão do amido, ela começa funcionando bem na nossa boca, porque o pH da nossa boca é o ideal para ela, 7. À medida que vai chegar lá no estômago com pH 2, ela não vai funcionar mais de maneira adequada. Por outro lado, no nosso estômago a gente tem um outro grupo de enzimas, né, que trabalham naquele pH de 2, pH superácido, e elas funcionam melhor nessas condições. Então, cada enzima tem seu ótimo de pH para o seu funcionamento, né? E aí, por isso que eu mostro de vez em quando, já mostrei nos livros didáticos, tem alguns gráficos de atividade enzimática em relação ao pH, né? Outro fator que pode influenciar o funcionamento das enzimas está associado à temperatura. Então, a temperatura ela pode inviabilizar o funcionamento de uma enzima e ela pode também dar as condições ideais para o funcionamento. É o caso das nossas enzimas, de modo geral, porque o nosso corpo tem uma temperatura média de 86,5, não é isso? Então, todas as nossas enzimas funcionam no seu ótimo de temperatura, próximo dessa temperatura também, né, de 86,5 no nosso corpo. Lembrando que esses fatores que auxiliam que regulam o funcionamento da enzima podem chegar ao ponto também de torná-las desnaturadas, né? Ou seja, elas podem deixar de funcionar caso esses fatores, caso os valores desses fatores, as condições, né, de pH e temperatura fujam muito do ideal, né? Quando fogem muito do ideal, quando fogem muito das condições necessárias, essas enzimas podem sofrer um processo de desnaturação, assim como qualquer outra proteína pode sofrer também processo de desnaturação. E para finalizar, o outro fator que influencia o funcionamento das enzimas é a concentração do substrato. Então, a gente pode, eventualmente, numa relação
lipase, que é a enzima para quebrar os lipídios e lipídios, à medida que eu adiciono o lipídio num ambiente, seja no meu corpo ou num experimento laboratório, à medida que eu aumento o lipídio, a tendência é de também aumentar a taxa de ação, de atividade das enzimas. Só que esse aumento tem um limite, e esse limite está relacionado à quantidade de enzima disponível para fazer as reações químicas. Então, o que limita o funcionamento das enzimas numa situação de substrato abundante é a quantidade limitada das enzimas, propriamente dita. Agora, se eu adicionar mais enzima, a taxa enzimática vai aumentar com certeza. Tá ok? Então, por hoje era isso, essa revisãozinha rápida sobre proteínas, espero que tenha ajudado, e é importante consultar caderno, livro e outros vídeos pela internet. Falou? Até mais.